Bom dia a todos e todas. Vamos dar início à terceira reunião ordinária do Grupo de Trabalho do Plano Preventivo de Chuvas de Verão 2023-2024. Então, já estão aqui na mesa o secretário executivo da Seclima, o coordenador geral, Gilberto Natalini, e o coordenador municipal da Defesa Civil, Joel Malta de Sá, coordenador operacional do PPCV. Eu vou passar a palavra, então, ao secretário Gilberto Natalini para que ele abra a reunião. Bom dia para vocês, obrigado pela presença de todos, de todas. Bom dia, inspetor Malta, nosso comandante em chefe da Defesa Civil, Luciana, pessoal da Secretaria. Bom, pessoal, eu não preciso falar para vocês, é desnecessário o tamanho da encrenca que está na nossa mão. Por quê? Porque vocês viram na outra sexta-feira, retrasada, o que foi uma amostrinha do que o clima, as mudanças climáticas, os desastres climáticos podem fazer com fenômenos extremos. A cidade sofreu bastante e isso, com certeza, nós vamos ter que enfrentar outras vezes. Já tem aí um alerta que o Hassan e o grupo todo que trabalha com ele deu para sábado e domingo agora. A gente está, a ponto do governador do estado marcar uma reunião hoje às 15 horas com o prefeito, a equipe de defesa civil dele, a equipe de defesa civil do município, para se preparar para o que pode acontecer. A gente torce para não acontecer, mas a possibilidade disso vir a acontecer. Eu estava vendo agora vários vídeos da região central do Oriente Médio, não sei se vocês têm acompanhado o que tem acontecido lá em Dubai, onde vai ser a COP Dubai hoje, essa madrugada, deu uma chuva, carros boiando na rua, Dubai, olha aí, Dubai. É inacreditável, né? Eu nunca tinha visto isso, porque a gente é rodado na vida, mas da enchente no deserto era difícil de acontecer, né? Pois está acontecendo. Então é o mundo inteiro essa situação. Ontem vocês viram a cidade do Rio Grande do Sul, pequenininha, que foi devastada pela tempestade. Ou seja, nós estamos aqui com a responsabilidade de colocar São Paulo numa situação mais protegida possível. E as secretarias que estão aqui, os órgãos públicos que estão aqui, precisam se integrar, trabalhar o máximo possível, a gente fazer o que tiver no nosso alcance. O que tiver no nosso alcance, tudo que puder ser feito. Eu pediria a vocês, representantes das diversas secretarias, que pudessem ler novamente, todos já devem ter lido, a portaria do prefeito, número 1123, 23 de agosto de 2021, que determina, que orienta, que precisa a responsabilidade de cada secretaria no cumprimento das coisas nas tarefas do Programa de Prevenção de Chuvas de Verão, e trabalhar de uma maneira coordenada e de uma maneira dedicada para que a gente possa ter o mínimo possível de estrago na cidade pelo que pode vir a acontecer daqui até o final do verão que vem. Eu acho que é isso que eu queria colocar, agradecer a vocês. Eu acho que a gente tem tido, no geral, uma resposta muito positiva de cada secretaria, de cada um dos órgãos que vocês representam, porque teve chuvas enormes em outubro, acima do que devia, e, na verdade, a cidade conseguiu, de certa maneira, passar de uma maneira bastante bastante positiva, né? Eu acho que isso não é de graça, isso é porque o trabalho de cada secretaria, de cada órgão público está sendo realizado e a cidade consegue ter resiliência para enfrentar essas chuvas maiores. Agora, a quantidade de chuva que vem daqui para frente, a gente não consegue determinar, né? Por isso que é preciso manter, como diz os escoteiros, o sempre alerta, trabalhando juntos, né? De maneira cooperativa. É isso que eu queria falar de introdução.
e vamos em frente. Queria só fazer a chamada rapidamente. Então, Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da Secretaria de Governo Municipal, titular Gilberto Natalini. Presente. E suplente Luciana Feldman, presente. Estão aqui também o Manuel, a Beatriz e a Giovana. Acho que o Gabriel também. Da Coordenação Municipal de Defesa Civil, Divisões da Defesa Civil, Guarda Civil Metropolitana da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, o inspetor Joel Malta de Sá. Ailton Rodrigues de Oliveira está? Secretaria Municipal de Subprefeituras, Juliana Maria Ogawa e Gustavo Casoni da Rocha. Gustavo. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Alexandre Moratori e Sérgio Ferreira Lima. Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Hassan Mohamed Baraká e Michel Rossini Pantera. Companhia de Engenharia de Tráfego da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, Marcelo Guidolin e Silvio Choid Agiwara. Coordenação de Pronto Atendimento Social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Cláudia dos Santos Ribeiro e Alice Aparecida Alencar. Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Bruno Bressan Bellini e Tiago de Andrade. Secretaria Especial de Comunicação do Gabinete do Prefeito, Eliane Pereira Silva e Isabela Fernandes Farias Costa. Secretaria Municipal de Habitação, Juliana Gomes Petraroli e Guilherme Didrich Neves Nogueira. Secretaria Municipal da Saúde, Magali Antônia Batista e Andréia Anzai Nakamura. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Daniel Matelli Galdini, Caroline Nogueira. Secretaria Municipal de Educação, Eduardo Murakami da Silva e Paloma Rosa Cruz. A Paloma está substituindo o Clodoaldo, né? E da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo, SP Regula, Felipe Hoffmann Paulino e Luiz Felipe Lopes Soares. Obrigada. Luciana, faltou aqui CIURB e faltou habitação. Nós vamos cobrar, porque são 2 de cada um, não é possível que um não pudesse estar aqui e não viesse aqui, ou talvez chegasse... Quem você é? SEAB. Então, retiro o de SEAB e mantenho o de CIURB, tá? Chegou na hora, Guilherme, hein, rapaz? Guilherme, obrigado. Você pode só assinar a lista? Então, vamos iniciar aqui a pauta da nossa reunião. Então, o primeiro ponto da pauta é a apresentação da atualização das cartas geotécnicas, suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações, suscetibilidade a escoamento superficial, tendência pluviométrica e uso e ocupação do solo do município de São Paulo, convênio SMU, GeoInfa. Então, eu chamo primeiro a geóloga Patrícia Marracep para a sua apresentação, e, em seguida, é junto? Então, chamo também o pesquisador do IPT, Felipe Antônio Marques Falseta. Então, bom dia a todas e todos. Bom dia, secretário Natalini. Eu estou aqui representando a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento e também a colega geóloga Luciana Pascarelli, que também tem super experiência aí com a questão de risco, né? Trabalhou, e hoje nós duas integramos a equipe do GeoInfo, né? E quem vai fazer a apresentação é o Felipe, né? Daí ele faz uma rápida apresentação, mas só contextualizando, acho que a maioria das pessoas sabem, né, dos técnicos, o município de São Paulo ele tem uma carta geotécnica desde 1991, né? Foi feita até por um convênio com o IPT e com a própria prefeitura. Eu sou geóloga, ingressante daquele concurso lá de 91, eu trabalhei na confecção da carta lá em 91, e ela vem sendo utilizada principalmente para as questões aí de planejamento, integrou a questão dos 2 planos diretores, a lei de uso, tal. Só que, em 2012, foi publicada a Lei Federal da Política Nacional de Defesa Civil, né? E aí ela passa a fazer uma série de exigências
inclusive alterando legislações muito correlatas ao município. Ela altera a Lei Lehman, né, que é a lei de parcelamento, e ela altera o Estatuto da Cidade, reiterando que as cidades que tenham áreas de risco, obrigatoriamente tem que ter uma carta de aptidão à urbanização. A gente entende que São Paulo já tinha, mas que havia necessidade de atualização, né? Então, é uma conversa que a gente vem tendo com o IPT há muito tempo, e mais, graças a Deus, no começo de janeiro, a gente conseguiu firmar um convênio sem custo nenhum para o município, né? Com a divisão de... Agora não é mais geologia, né? Aí também o Felipe, mas a gente conhece o Omar Bitar, né? Que é o nosso parceiro de tantos anos, e nós começamos a atualizar a carta com o apoio de uma equipe enorme do IPT e de uma equipe da Prefeitura também. Constituímos um grupo de trabalho intersecretarial, envolvendo, no primeiro momento, a Defesa Civil, né, a questão de risco, e as subprefeituras, principalmente por conta das obras em áreas de risco. A gente está numa etapa de finalização, fizemos uma oficina, convidamos diversas secretarias aí para apresentar, e na qual a Beatriz e o Manuel foram super importantes a participação, e conheceram um pouco do que a carta está mostrando, né? E então eles pediram para a gente vir fazer a apresentação aqui. O que nós gostaríamos de reiterar é que são resultados bastante preliminares, né? A carta geotécnica é o produto final, é uma carta que indica aptidão à urbanização, ela não substitui o mapeamento de risco, né, aquele mapeamento que está no GeoSampa, que a Defesa Civil atualiza, que teve o convênio com o IPT, né, que faz a setorização de risco. É uma carta mais geral, só que para conseguir finalizar a carta, foram feitos mais de 12, 13 mapas, que foram cruzados e chegou. Então, são resultados bastante preliminares, a gente não vai apresentar a carta geotécnica, a gente vai apresentar 2 mapas que eu acho que são de interesse dessa reunião, né? Como o Felipe vai colocar, bastante preliminar. Então, eu agradeço o convite, agradeço ao secretário, e a gente já se coloca à nossa disposição, eu e a Luciana. E a ideia é que a carta termine em janeiro, e já fevereiro, março, vai estar disponibilizada no GeoSampa, não só para a Prefeitura como um todo, mas para os munícipes. Tá bom? Bom dia a todos e todas. Eu sou o Felipe Falseta, sou pesquisador do IPT, na área de cidades, infraestrutura e meio ambiente. E, como a Patrícia já bem adiantou, né, nós estamos fazendo a atualização da Carta Geotécnica do município. Então, isso que a gente vai falar hoje, pelo menos um pouco, é uma palhinha aí dos mapas que a gente chama mapas temáticos da Carta Geotécnica, né? Então, os mapas temáticos, eles entram tanto na questão do cruzamento das informações para a elaboração da matriz final aí da Carta Geotécnica, mas também entram como adicionais de informação ao município, né? Eles, por si só, eles são estanques, né? Eles podem ser usados separadamente da carta. O ideal é sempre usar em conjunto, porque a Carta Geotécnica fornece inúmeros requisitos aí para a ocupação da cidade. Mas, nessa reunião em específico, eu não vou falar da Carta Geotécnica. A ideia aqui é trazer um pouco dos mapas que têm uma ligação muito maior aí com a questão das chuvas de verão, né? Ou melhor, das chuvas, porque com as mudanças climáticas a gente não sabe se vai continuar chamando de chuva de verão, né? Ou chuva do ano inteiro. Mas, de modo geral, aqui é só para mostrar para vocês que o nosso objetivo principal é a atualização da Carta Geotécnica, e tem alguns objetivos específicos que dizem respeito aí aos dados temáticos. Então, aqui só resgatando a fala da Patrícia sobre o convênio, né? Então, foi firmado um convênio no começo desse ano para a atualização dessa Carta Geotécnica. E aqui é um pouco do que a gente já tem assim, de preliminar aí, da Carta Geotécnica. Então, a ideia são as unidades geotécnicas, os mapas sínteses. Então, ainda tem selo aí de preliminar, porque a gente está na finalização. Então, a gente está fazendo as correlações, as matrizes de combinação aí de variáveis. Então, eles vão levar em conta
uma quantidade bem grande de informações. Se a gente olhar aqui, está até pequena um pouco a letra, mas a gente tem aqui 12 mapas temáticos. Não tem apontador, né? Mas enfim. Nós temos aqui 12 mapas temáticos, onde a gente tem psometria, declividade, relevo, questão de clima, aquíferos, agregados para construção civil, áreas protegidas. E eu destaquei em amarelo aqui 4 mapas, que são os mapas que eu vou apresentar na reunião de hoje, que é relacionado à suscetibilidade aos movimentos gravitacionais de massa e inundações, a suscetibilidade ao escoamento superficial, que é um produto, inclusive, novo, é uma metodologia que a gente desenvolveu para essa carta, que diz respeito a uma cidade bastante impermeabilizada, a gente vai ver daqui a pouco, que faz bastante sentido a gente trabalhar com um mapa desse tipo, um mapa de tendências pluviométricas e um mapa de uso e ocupação do solo, que, no final das contas, reflete um pouco de tudo isso e é consequência de tudo isso também, né? Então, é um mapa que tem 2 mãos aí, tanto para dirigir a ocupação futura, como ele já reflete o que a gente tem de situação atual na cidade de São Paulo. Então, aqui é só para a gente ilustrar, né, ali no outro lado da apresentação, é como a carta geotécnica se apresenta num papel, né, ou pelo menos num arquivo plotado, né? A gente tem a carta maior no meio e os mapas satélites, que são os mapas temáticos. Então, só destacando aqui a PNPDEC, onde a gente tem várias ações relacionadas à proteção e defesa civil. E se a gente prestar atenção nos várias etapas, a gente tem uma prevenção de desastres, a gente tem a mitigação de desastres, a gente tem a preparação para situações que podem vir a ocorrer desastres, e já quando o desastre é, infelizmente, deflagrado, né, a gente não tem tanto controle sobre isso, tem a resposta e a recuperação. Novamente, eu destaquei em amarelo ali a palavra prevenção, porque quando a gente fala em carta geotécnica, a gente está falando em instrumentos de prevenção de desastres. A gente está modificando aí, ou pelo menos orientando o município, né, a tomar decisões mais acertadas em relação à ocupação e, consequentemente, evitando aí a ocorrência de desastres. E também a criação de novos riscos. Acho que não só desastres, mas a carta geotécnica também diz respeito a risco, né? Então, se a gente não submete novas populações a riscos, a gente reduz esses problemas. Passando um pouco na questão metodológica dos mapas temáticos, e já falando um pouco do que a gente pensou quando a gente trabalhou com a questão da suscetibilidade ao escoamento superficial, a gente tem uma cidade onde tem uma quantidade bem grande, aí, uma rede hídrica bastante densa. Boa parte desses rios a gente não vê, porque eles já estão escondidos embaixo aí do nosso sistema viário. Mas a gente tem um cenário atual que, infelizmente, não é fácil de mudar. A gente tem ocupação de fundo de vale, a gente tem ocupação de várzeas, nós temos, então, um eixo viário composto aí por rios retificados e tamponados, temos o escoamento superficial acelerado, altas taxas de urbanização e uma impermeabilização progressiva do solo. Isso significa, para uma cidade do tamanho de São Paulo, deficiências crônicas aí de drenagem. Então, só para trazer um pouco aqui de contexto, né, o problema das inundações urbanas em São Paulo não é de hoje. Essas fotos aqui são aí dos anos 20, anos 30. E ainda tem uma foto bastante ilustrativa, que não é de uma inundação, mas, assim, quando eu falo nessa foto aqui, não vou conseguir apontar, mas tem uma foto aqui do Palácio das Indústrias, hoje, ali o Catavento, enfim, onde as pessoas usavam o rio Tamanduateí para atividades outras, né? Então, isso é bem bucólico, uma paisagem bucólica na São Paulo aí dos anos 20. E aqui, só para ilustrar essas mesmas fotos em um cenário mais atualizado, em que a gente tem uma criatividade para poder vencer aí os problemas de drenagem. E aí uma questão que a gente, analisando vários dados de outras bacias, outras cidades, inclusive algumas de São Paulo, a gente percebe que existe uma conexão entre urbanizar e impermeabilizar. Então, à medida que a gente aumenta a urbanização, a gente aumenta o que a gente chama de coeficiente de escoamento, que é mais ou menos a quantidade, se você tem 100 gotas de chuva, uma parcela dessas gotas de chuva vão produzir vazão. Esse coeficiente de escoamento fala que, quanto mais impermeabilizado, mais gotas de chuva vão produzir vazão. Então,
O coeficiente de escoamento mede mais ou menos alguma coisa assim. Ele é uma relação entre a quantidade de chuvas que produz vazão e em todas as gotas que caem. Então, isso significa mais vazão de cheia e menos tempo do início da chuva até o pico dessa cheia. E, consequentemente, a gente tem menos tempo de resposta e inundações mais frequentes. Então, esse gráfico mostra aí uma linha crescente entre quando a gente pensa em uma bacia 0% urbanizada e uma bacia 100% urbanizada. Então, se a gente olhar numa bacia em específico, esse aqui é um recorte da bacia do Ribeirão Lajeado, a gente fez um estudo com o pessoal da Universidade de São Judas, e percebemos 2 cenários. A gente analisou a bacia no cenário de 1930, então uma bacia ainda rural. A cidade de São Paulo ainda estava avançando em direção às áreas que a gente chama de periféricas hoje. A gente tinha uma bacia que, em 9 horas, havia uma resposta de vazão. Então, esse gráfico verde mostra que é uma vazão aí da ordem de 50 metros cúbicos por segundo, e 9 horas até que esse pico fosse atingido, nesse cenário mais rural. No cenário urbano, esse tempo de resposta cai para 2 horas. Então, ao invés de a chuva provocar um pico de vazão em 9 horas, vai provocar em 2. E essa vazão, que era de 50, passa a ser 130. Então, a gente multiplicou a vazão por 3 e diminuiu o tempo de resposta, aí, pelo menos, por 4, talvez. É justamente nesse sentido, né, que a gente fala de tempo de resposta menor e inundações mais frequentes. E isso se reflete em toda a cidade de São Paulo. Então, aqui já tem 2 dos mapas temáticos que eu trouxe para apresentar hoje. O mapa aqui da esquerda de vocês é o mapa de uso e ocupação do solo. Então, a gente percebe que é bastante densa a área urbana. E no mapa da direita, quanto mais os tons mais de marrom avermelhado são as áreas onde você tem coeficiente de escoamento alto, então acima de 80 na maior parte dos casos, 90 em algumas bacias. E os tons mais de verde e amarelo são os coeficientes de escoamento menores, da ordem aí de 40, 50, enfim, que são as áreas menos impermeabilizadas. Então, esses 2 mapas eles se conversam por conta dessa relação que existe entre urbanização e impermeabilização do solo. Só que só aquele mapa que apresenta o coeficiente de escoamento não diz muita informação. A gente precisa tornar ele mais fácil de leitura, né? Então, a ideia era criar um indicador, usando esse coeficiente de escoamento, classificando esse coeficiente de escoamento em algumas faixas de variação que a gente entende que permita definir aí suscetibilidade à ocorrência do escoamento superficial, e pensando também que a gente precisava de um critério que fosse de fácil entendimento, de que fosse disponível na literatura. Então, se a gente olhar aqui para esse indicador, a função principal, a gente pensa que é a promoção de ações que favoreçam a infiltração e sobrecarga maior no sistema de drenagem. Então, tudo relacionado aí com a carta geotécnica, que diz em disciplinar a ocupação, em colocar regras aí em relação à ocupação do solo. Então, mais 2 mapas aí temáticos que a gente fez na carta geotécnica. Então, o mapa da esquerda, ao invés da gente olhar para aquele mapa onde tem os coeficientes de escoamento por pixel, né, a gente tem agora faixas aí que a gente chama de suscetibilidade ao escoamento superficial, onde a gente tem algumas classes de suscetibilidade ao escoamento superficial. Então, basicamente, a gente tem uma cidade onde o centro expandido é extremamente urbanizado, com uma classe de suscetibilidade de escoamento superficial muito alta, na maior porcentagem ali da área urbana do município, no centro urbano do município, mas que também já avança em áreas mais periféricas com uma suscetibilidade menor ao escoamento, mas não tão menor assim. Então, a gente tem ali, por exemplo, no extremo leste, ali nas cabeceiras do rio Aricanduva, uma cor alaranjada, e na região aí sul e na parte norte da cidade, a gente vai diminuindo essa suscetibilidade ao escoamento superficial e passando pelas classes média, algumas bacias na classe baixa, e as bacias aí onde a classe de escoamento superficial é muito baixa são bacias que não devem ser ocupadas porque têm restrição legal, são áreas de proteção de mananciais. Então, Serra da Cantareira, a gente está falando de Serra do Mar, enfim, é uma outra situação. E, do outro lado, a gente tem aí a suscetibilidade a inundações, que, novamente, são mapas que se conversam. A gente tem
Reparem áreas grandes de suscetibilidade à inundação com um tom azul escuro, onde a gente tem uma alta suscetibilidade a inundações, justamente nessas áreas onde o coeficiente de escoamento superficial ou a suscetibilidade da produção de escoamento superficial é maior. E coincide justamente ali com o meio da nossa cidade, onde a gente tem aí rios importantes, como o próprio rio Tietê, Pinheiros, Tamanduateí. São bacias bastante tradicionais da cidade de São Paulo, inclusive o centro de povoação, ou povoamento, surgiram nessas bacias aí do centro. Então, todos os mapas, quando a gente fala em aumento aí da suscetibilidade à produção do escoamento, a gente está falando em aumento da suscetibilidade de inundações. E o desafio, né, é tentar promover ações em que a gente tenha mitigação desse efeito da urbanização de aumentar o escoamento. Então, a gente fala em construção de obras onde aumente a permeabilidade, enfim, jardins de chuva, a gente está falando coletas de águas de chuva, para que, de certa forma, a gente tenha uma redução aí dessa. E, nas áreas onde ainda não há uma suscetibilidade alta ao escoamento, já adotar medidas para que isso não se agrave, não aumente a produção de escoamento superficial nas ocupações futuras. De suscetibilidade a escoamento superficial era isso. Outro produto também que a gente coloca como satélite na carta geotécnica é um mapa de tendências pluviométricas. Esse mapa de tendências pluviométricas ele foi construído a partir da observação de dados históricos de postos operados pelo DAE. Então, são postos com mais de 20 anos de dados de precipitação. E esses dados eles permitem que a gente construa uma matriz de tendências, né? Então, essa matriz é essa matriz aqui, em que a gente tem combinações entre menos dias de chuva, mais dias de chuva, mais chuva anual, menos chuva anual. Se a gente combina, eu vou falar basicamente, principalmente, da cor que predomina no mapa da cidade de São Paulo, que é uma tendência de aumento do volume pluviométrico. Então, a gente tem uma chuva anual em maior quantidade, mas, por outro lado, a gente tem uma redução de dias de chuva. O que significa isso? Significa que, se a gente tem um evento de chuva, esse evento de chuva provavelmente será concentrado. Ele vai ter uma altura pluviométrica, uma quantidade de milímetros maior. E aí eu coloquei outras situações acontecem. Então, a gente tem situação onde tem uma redução da quantidade de chuva, redução da quantidade de dias de chuva, e a gente tem situações intermediárias aí também. Mas acho que o mais importante é destacar que a tendência para a cidade de São Paulo é do aumento da intensidade pluviométrica. Isso aí é efeito de ilhas de calor, e entre outras variáveis, mas principalmente a gente tem realmente uma cidade mais quente, produzindo mais calor por conta da sua formação, e, consequentemente, maior quantidade de chuva cai aí no centro urbano. Então, mais um desafio para quem trabalha com a questão da drenagem, que são, além da gente ter um aumento das vazões, a gente tem chuvas concentradas no tempo. A gente saiu aí, que eu sempre falo, né, da cidade da garoa para a cidade do granizo, né? Então, nós trocamos um pouco essa configuração. As mudanças climáticas também têm um papel importante nisso, mas a cidade urbanizou de uma forma que provocou aí mudanças no microclima também. Tudo está combinado aqui. E a pergunta que eu fiz lá no slide é: quais as áreas estão sujeitas a essas chuvas intensas, né? Quais são os lugares da cidade onde isso tem maior potencial de acontecer? E eu separei alguns eventos bastante emblemáticos da cidade de São Paulo, que, quando a gente olha lá nos dados do Mirante de Santana, que são aí o nosso indicador oficial de quanto choveu na cidade, nós temos alguns acumulados expressivos de precipitação. E o que aconteceu na cidade de São Paulo? Então, a gente olhou para os postos pluviométricos e os acumulados nesses postos, nesses eventos extremos, né? Então, um evento bastante conhecido, talvez, de vocês, é um evento de 21 de dezembro de 88, em que a cidade de São Paulo acumulou 152 milímetros em 24 horas. E a gente percebe que, se vocês olharem no mapa da esquerda, a gente tem vários acumulados diferentes ao longo da cidade. Então, tudo aqui são dados pluviométricos, usando aí os dados históricos do DAE. Então, a gente tem aí um mapa com bastante heterogeneidade de onde essa chuva caiu.
E se a gente olhar no mapa do lado, da direita, talvez a gente possa até compartilhar com vocês a apresentação para vocês olharem com mais cuidado, por subprefeitura. Então, a gente percebe uma concentração ali dessa chuva nas regiões ali norte, um pouco na região central, mas a gente percebe também áreas da cidade em que essa chuva nem aconteceu. Então, por mais que a gente fale aí do maior chuva da cidade de São Paulo, ela não foi uniforme na cidade de São Paulo, atingiu principalmente Zona Norte, um pedaço ali da Zona Leste e um pouco da Zona Sudeste, onde está o Ipiranga, enfim. As outras áreas da cidade não aconteceu tanta chuva. E os valores, só para vocês terem uma ideia, eu estou falando em 30 milímetros nessa cor azul clara e 150, 160 milímetros na cor mais rosa. Então, é bem diferente. Num evento onde teve um grande acumulado de chuva, não houve a mesma uniformidade no espaço. Mais um evento de chuva bastante icônico para a cidade de São Paulo foi um evento de maio de 2005. Então, duas coisas chamam a atenção logo de cara, né? O evento aconteceu em maio de 2005, então é um evento de 140 milímetros fora aí da estação verão. Foi um episódio aí de bastante calor na cidade de São Paulo. Eu estava olhando as temperaturas mais cedo hoje para tentar entender o que aconteceu. Então, a gente estava falando em torno de 38 graus no mês de maio. Então, essa aqui deve ser provavelmente um resultado aí, essa precipitação. E nessa precipitação a gente percebe outra coisa bastante curiosa, é que uma parte da cidade nem sequer choveu. Então, esse evento de chuva ele provocou uma quantidade maior de chuva na Zona Norte, na região ali agora mais noroeste da cidade, né, não nordeste como o outro, e algumas áreas ali de São Mateus e um pouco na Zona Sul. Novamente, a gente tem uma distribuição espacial bastante diversificada da chuva. E, novamente, valores aí entre 0 milímetros e 140 e poucos milímetros. Um outro dado, esse aqui é de fevereiro de 2020, uma chuva que acumulou 123 milímetros. Essa chuva, acho que é bem recente, talvez. É aquela foto do caiaque que eu coloquei no começo lá dos slides. E a gente tem uma chuva que se concentrou bastante no centro expandido da cidade, e essa possivelmente tende a ser mais lembrada por ela ter provocado mais transtornos aí na região das marginais. Mas, novamente, no restante da cidade, a gente não teve tanta chuva. Esse aqui é um outro dado, 122 milímetros, aproximadamente, de 2 de fevereiro de 83. 83 é um ano bastante conhecido do pessoal da Defesa Civil, e quem trabalha com chuva, foi um ano extremamente chuvoso, e a gente percebe que a distribuição das chuvas, novamente, não foi uniforme. Ela se concentrou mais nas cabeceiras da Aricanduva, alguma coisa na região da Moca, e, novamente, ali na região ali, noroeste da cidade de São Paulo. Esses mapas que eu trouxe é para responder a pergunta, né? Quais os lugares da cidade que são sujeitos a sofrerem mais com chuvas intensas? A resposta é qualquer lugar está sujeito a sofrer chuvas intensas. Então, é difícil você prever a quantidade de chuva que vai cair, então a gente não tem isso muito claro, até muito próximo do evento. E a gente também não tem como saber onde a chuva vai cair com maior concentração. Então, não temos essas duas informações são importantíssimas para a gente se preparar, mas a gente não consegue elas tão rápido assim. Então, o segredo justamente está na prevenção. Então, acho que, novamente, reforçando aí a palavra prevenção, porque o mais importante aí é trabalhar com a ocupação do solo, a gente tem que disciplinar isso, aumentar áreas que permitam essa infiltração e, de alguma forma ou de outra, evitar ao máximo a criação de áreas impermeáveis. Quando não é possível, a gente tem que trabalhar mitigando a impermeabilização, coletando essa água de chuva, construindo dispositivos que favoreçam essa infiltração dessa água, e a prevenção também oferecida aí pelo Serviço de Defesa Civil. A gente tem que ter os alertas, tem que ter todas essas informações para que as pessoas já se previnam que aquele dia vai ter uma chuva de uma magnitude elevada e você pode incorrer em transtornos com isso. E aqui eu destaco um trabalho que a gente fez para a cidade de Campinas, foi um trabalho que a gente finalizou no começo do ano, para trabalhar principalmente com o mapeamento de áreas inundáveis, mas eu trouxe mais esse slide aqui para vocês, para trazer um pouco ali da conclusão que a gente colocou, né, nesse documento,
em que a gente tem que trabalhar com drenagem urbana, com legislação urbanística, pensar em construir instrumentos que permitam planejar a cidade, planejar o uso e ocupação do solo. Se a gente está falando em cidade justa, cidade resiliente, cidade sustentável, a gente tem que fazer todo um trabalho em cima disso. O QR Code ali é para baixar essa publicação, ela está disponível no site do IPT. É um pouco disso. E aí, obrigado, gente. Eu fico à disposição aí. Uma boa aula, né? Muito obrigado, viu, pela participação aqui. Obrigado a você também por trazer. Muito bom. Nós vamos dar continuidade à reunião. Eu queria, então, que a Luciana passasse ao Malta, então, a próxima parte, né? Então, agora vamos ouvir o inspetor Joel Malta de Sá. Ele fará uma apresentação do balanço das ações da coordenação operacional do período de 1 de setembro de 23 a 16 de novembro de 23. Bom dia a todos e a todas. Secretário Nataline, nosso comandante-chefe aqui do Plano Preventivo Chuvas de Verão, Coordenação Geral, Operacional Defesa Civil. Cumprimentar aqui todos os envolvidos nesse plano tão importante para a cidade, nosso pessoal da Guarda Civil, que eu sou oriundo também, né? Sou oficial da Guarda Civil, fui comandante-geral também. E agradecer todas as secretarias e órgãos envolvidos. O secretário já adiantou, né? A gente também não pode se alongar, já colocou bem. Hoje nós temos uma reunião lá no gabinete do governador para tratar justamente desse tema. A gente está montando... Ontem nós montamos a nossa sala de crise ali no Comando Geral, mas ontem, no finalzinho da tarde, o pessoal da Defesa Civil entrou em contato conosco, que eles estão montando um gabinete de crise ali no gabinete do governador para funcionar sábado, domingo e segunda, das 15 às 23. Então, tem muito serviço, a gente vai estar envolvido direto. Agradecer aí o pessoal do IPT e dizer da importância do IPT para a cidade de São Paulo e para o Brasil também. Até 2010, os nossos mapeamentos das áreas de risco da Defesa Civil eram efetuados pelo IPT. Em 2011, a Defesa Civil, através dos seus técnicos, começou a desenvolver esse trabalho de mapeamento. Então, hoje é uma felicidade a gente contar ali na Defesa Civil com 28 técnicos. Hoje o mapeamento na cidade de São Paulo das áreas de risco é feito pelos nossos técnicos efetivos, geólogos, geocientista, e temos toda uma gama de profissionais. E hoje, para ter uma ideia, nós já mapeamos na cidade de São Paulo 512 áreas de risco somente do risco geológico. Das 512, 485 áreas ativas. Do hidrológico, nós mapeamos 200 áreas. Das 485 áreas do geológico, são 1.306 setores. Do hidrológico, 200 áreas, com 414 setores. O que isso significa? Quando a gente mapeia uma área de risco, ela pode ter até os 4 riscos, que é o R1, R2, R3 e R4. R1, risco baixo, médio, R2, alto, R3 e muito alto, R4. E por que esse trabalho é importante, como o colega colocou? A questão da prevenção. Então, cada vez que os nossos técnicos vão a campo e mapeiam, né, esses setores, 1.306 com 414, é bastante número, mas a importância da cidade de São Paulo, né, um território com 1.521 km². E por que esse trabalho é importante para a gente entrar na nossa apresentação, né? Ele falou bem da prevenção. Então, cada vez que o nosso técnico vai à área e mapeia, eles fazem esse mapeamento a pé, com uma aeronave remotamente controlada. Fazemos todas as segundas-feiras o sobrevoo de helicóptero nas áreas também. E cada vez que a gente faz esse mapeamento, a gente identifica, classifica o risco e manda um relatório circunstanciado para o subprefeito local. Então, o subprefeito, quando recebe o nosso relatório, ele já recebe ali com as sugestões, tanto das obras estruturais, que é a construção propriamente dito, quanto a obra não estrutural, uma educação, uma limpeza de um córrego ou qualquer outra medida. Então, parabéns, IPT, parabéns, secretária Nataline, aí, por esse convite, né, para trazer essa experiência, esse conhecimento para a gente. Prevenção é tudo, tá? Prevenção é tudo. Vamos para a nossa apresentação. Nós tivemos no período, né, a portaria 1123, que ela é uma portaria permanente, né? A gente já falou sobre isso. O que se renova todo ano é uma portaria com grupo de trabalho. Então, ela é permanente,
porque todos os órgãos são permanentes. O que é importante na portaria 1123 é o que a lei foi falado aqui da 12.608, né, colega, que falou quando a gente, em 2012, lá na lei 12.608, se implantou uma política nacional de proteção e defesa civil, se implantou também um sistema nacional de proteção e defesa civil, que o sistema é isso que nós vemos aqui na portaria 1123. Então, quando se fala em defesa civil, não se fala de um órgão, se fala de um sistema. Por isso que se fala que defesa civil somos todos nós, ou seja, todas as secretarias, todos os órgãos envolvidos, eles fazem parte desse Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. E essa portaria 1123, 2021, ela vem inovar justamente por isso, ela vem operacionalizar esse sistema. Por isso que ela funciona super bem. Ali estou vendo os colegas da CET, ali todos os envolvidos, como esse pessoal tem trabalhado durante esse tempo, né? A gente viu aí nesse final de semana o último prolongado, né? A gente tem esse agora que a gente está se preparando. Não vou falar em velocidade dos ventos, que a autoridade está aqui, que é o Hassan. Mas nós tivemos ali, né, Hassan, no final de semana passado aí, foram velocidade de ventos ali na região do aeroporto de 103 km por hora, 150 km na região ali de Santos. E a gente traz esse balanço de 1º de setembro, né? Lembrando que o nosso plano preventivo, ele vai em duas fases, 1º de setembro a 31 de outubro, né, de 2023 agora, a gente tem a fase pré, que a gente já apresentou aqui. A pré é importante porque a gente vê todas as providências que os órgãos, as secretarias já adotaram, tanto de limpeza de bueiros, construção de poldras, etc., todo mundo já se adiantou, né? Já verificou as ruas, preparou sinalização, Defesa Civil já treinou toda a sua equipe, saúde, educação, todo mundo envolvido, isso é importante. E de 1º de outubro de 2023 a 31 de março de 2024, a gente vai para a fase operacional. Então, aqui esses números que nós trazemos aqui, na verdade, a gente traz esses números de 1º de setembro, que pega um pedaço da fase pré e vai até a fase operacional que começou 1º de novembro. Então, nós tivemos só nesse período 5.559 ocorrências aqui. E importante frisar, e só de 1º de setembro até dia 15 de novembro desse ano, só na operacionalização do plano preventivo, nós tivemos essas 5.559 ocorrências, e o que chama atenção é o número de ocorrência de árvores. Só nesse período foram 2.070 ocorrências. Eu estou falando de ocorrências atendidas só pela Defesa Civil, tá? Só pela Defesa Civil. Pode passar? Aí a gente tem o número de ocorrências total, né? A gente não vai aqui estar falando uma por uma que tem desabamento, deslizamento, alagamento, né? Mas o que chama atenção é o maior número dessas 5.559, o número de ocorrências de árvores. Pode passar? Aí lembrando que no período de 3 de novembro ao dia 6, que foi o feriado prolongado, nós tivemos só de chamados de árvores para a Defesa Civil, 3.126 chamados, só para a Defesa Civil. Eu não estou falando aqui de alagamento, só de chamados de árvores. Foram mais de 5.000 chamados que nós tivemos. Só para o bombeiro entraram 2.430 ocorrências de queda de árvores. Tá? Então, está aqui os números. Campeão de ocorrências nesse período é a Zona Sul. O secretário, ele conhece muito bem a região, né? Já preparou vários documentos. Mora na região também, né, secretário? Não, só mora em Santa Maria, ele conhece bem. Então, campeão Zona Sul, com 2.191 ocorrências atendidas no plano preventivo. Pode passar, por gentileza? Aí das ocorrências, está para a subprefeitura também, pode passar? Isso, outro quadro que mostra subprefeitura por subprefeitura, de setembro, outubro, dezembro, o número de ocorrências que foram atendidas. Pode passar, por gentileza? Tá? A gente fez isso bem rápido, mas frisar o que a gente passou no passado, aí no feriado prolongado, né, da gente estar sempre se preparando. Como que a Defesa Civil está se preparando também? Quando a gente fala das áreas de risco, assusta, né? A gente fala, poxa, são 408
e 85 áreas ativas. O prefeito autorizou a contratação de 1.000 pessoas da comunidade. Essas pessoas residem nas áreas de risco e eles estão sendo contratados para trabalhar nos núcleos de proteção e defesa civil. São os nossos NUPDECs. O que é o NUPDEC? O Núcleo de Proteção e Defesa Civil é a pessoa da comunidade que é o elo de ligação com a defesa civil. Então, qual a dificuldade que nós tínhamos? Nós tínhamos 869 voluntários trabalhando. Então, esse voluntário, ele está na área de risco, ele mora ali, ele passa, olha ali a movimentação do solo, se o córrego está subindo, se a folhinha está balançando, o galho, etc. E eles nos auxiliavam, ligando para o nosso diretor de defesa civil local. Lembrando que nós temos aqui 32 divisões de defesa civil na cidade, mais 4 diretorias, né, operações, que tem o nosso centro de controle, logística, prevenção, que faz o mapeamento, e a divisão de resposta, que nós temos 9 equipes de pronta resposta 24 horas para atender ocorrências, temos também uma comando. Então, é importante a gente trazer essa estrutura e esses números também. Tá? Então, eu vou resumir bem aqui. Então, esse pessoal que é do POT, né, Programa Operação Trabalho, esse pessoal, eles estão trabalhando, na verdade, de 1.000 vagas, nós já contratamos 282 pessoas, estamos contratando mais 712. Então, é importante, quem das secretarias, pessoal da habitação principalmente, que adentra as áreas, precisar de um contato para entrar nessa área de risco, pode chamar esse pessoal que trabalha com a defesa civil. Então, isso vai ser importante, porque a gente, quando fala de prevenção, né, quando a chuva vier realmente pesada nessa área de risco, tiver um movimento de massa ali, a água começar a subir, esse pessoal vai nos avisar antes, para a gente poder colocar ali em operacionalização nosso plano de contingência, né, que é o plano de contingência, que é o mapa da área que a gente tem, tá? Então, essa medida da Prefeitura, da Defesa Civil, também bastante importante, que é esse pessoal do POT, tá? E agradecer aqui todos os envolvidos, os números são bastante astronômicos, estamos preparados agora para esse final de semana, tá? Estamos preparados, a gente vai estar trabalhando direto, viu, secretário? A partir de hoje, eu e toda a minha equipe vamos trabalhar todos os dias. Eu estarei amanhã no gabinete do governador, lá, passar o dia inteiro até a noite, né? Já briguei com a mulher, não vou viajar, eu ia viajar, né? Já é a 3ª vez, e briguei de novo, a gente não vai conseguir viajar, mas é um momento bastante importante para a cidade de São Paulo. E só deixar aqui as pendências que nós temos ainda, secretário, no plano preventivo, a gente passou pelo SEI, lembrar aqui o pessoal de SM Sub, a gente precisa saber como que a escala de engenheiros vai funcionar. A gente sabe que não tem engenheiro para cada subprefeitura, 24 horas. Nós já comentamos isso aqui, tem um decreto de 99, que tem um plantão de engenheiros 24 horas. Então, se a gente for fazer uma conta bem simples, eu não vou contar o feriado de segunda-feira. Se a gente for ter plantão de engenheiro na cidade, conforme o decreto determina, sexta-feira, a partir das 19 horas, então 19 às 7 do sábado, 7 às 19 do sábado, vai até domingo de manhã. São 5 plantões que a gente vai ter, de 12 horas. Vezes 32, 160 engenheiros. Vocês acham que a gente tem 160 engenheiros para trabalhar esse final de semana? Eu não estou contando com os outros 64 da segunda-feira, né? De 7 a 19, 19 a 7. Então, a gente precisa saber das subprefeituras como que esse plantão vai funcionar. Subprefeitura que não tiver escala de engenheiros, se vai ter um plantão de engenheiros. A gente fez essa proposta, deixar 8 engenheiros num plantão. Então, isso ainda está pendente. Para caso, por que precisa do engenheiro? Quando a Defesa Civil vai no local, tem a rachadura, a gente precisa saber se aquilo vai cair, se vai desmoronar, se alguém está correndo risco, né? Eu ouvi falar de uma parceria com a São Judas, né? Nós já fizemos 3 cursos com a São Judas de patologia estrutural, né, para poder identificar. Mas esse trabalho é dos engenheiros, conforme o Código de Obras, né? Ele tem que estar de plantão ali para poder vistoriar e fiscalizar. Imagina numa sexta-feira à noite, a Defesa Civil vai lá e tem a responsabilidade de interditar um prédio, uma lanchonete, uma casa, um estabelecimento comercial, e fala, olha, está fechado,
vocês vão ficar até segunda-feira, até na terça, na verdade, esperando o engenheiro da subprefeitura vir aqui desinterditar ou não, porque a gente faz a provisória, né? A relação dos abrigos, Secretaria da Educação, nós precisamos que a Secretaria da Educação, conforme previsto na portaria 1123, nos indique quais são os equipamentos municipais que serão utilizados como abrigos temporários, caso haja necessidade, nos períodos de férias, tá? Por quê? Porque o pessoal de esportes já indicou os abrigos que a gente pode usar, além das vagas que a gente tem em albergues e as vagas de hotel social, etc. A gente precisa que a educação nos indique quais equipamentos serão utilizados agora no período de férias. E, por último, aqui a SMSub, falei demais, eu tenho uma outra reunião também, né? Nos indicar a questão das equipes de áreas verdes. A gente viu que no feriado passado, prolongado, a gente chegou a ter dia aí com 172 equipes de áreas verdes trabalhando, foi fenomenal o apoio. Mas a gente precisa saber também, por subprefeitura, se todas as subprefeituras terão equipes da unidade de áreas verdes 24 horas de plantão. Se não tiver, é só indicar para a gente onde que a gente aciona a equipe de prontidão 24 horas. Eu tive ontem em Ermelino lá, o pessoal passou, Ermelino a gente não tem 24 horas, então a gente vai ter que acionar uma outra equipe de prontidão. A gente precisa desses dados importantes, a gente sabe por quê? Para terminar agora mesmo, promessa, a gente não pode mais correr o risco de ter, no final de semana passado, o problema foi com a Enel, né? Então, ficou lá a árvore caída em cima do fio, mas a gente não pode ter uma ocorrência de queda de árvore de grande porte num local onde caiu por cima do fio ou no espaço público ali, no viário, né? E a gente precisar desinterditar. Quem vai desinterditar não é a Defesa Civil, é o Corpo de Bombeiros com a unidade de áreas verdes. Então a gente não pode ter a Enel correr, desligar a energia e a gente deixar a cidade com uma árvore de grande porte aí atrapalhando. A gente vai ter muito problema, a gente vai tomar muita pancada por isso. Então a gente precisa saber como que a gente aciona essas equipes. Só lembrando, né, que o Verde estima que nós temos aí 650 mil árvores só no espaço público, né, sem contar as árvores que estão no espaço interno, tá bom? Secretário, muito obrigado aí, parabéns mais uma vez pela condução desse plano preventivo. Contem com a Defesa Civil, tá? A gente vai estar todo mundo em prontidão, né, Rodolfo? Guarda Civil aí também. Eu falei que é fácil acionar a guarda, né, como as outras secretarias, porque eles têm muita viatura na rua, muita gente trabalhando, então um apoio extremamente importante. Pessoal, muito obrigado, parabéns para nós, vamos estar atentos aí. Defesa Civil somos todos nós. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Malta. É só dizer que para nós é uma tranquilidade, assim, uma coisa muito boa ter o senhor como coordenador da Defesa Civil, junto com toda a equipe. Nos dá muita confiança, sua presença. Antes de passar para abrir, que o Malta vai dar uma coordenada e quem quiser falar, né, as pessoas podem usar a palavra, eu queria... Oi? Todos vão falar. Antes de todos falarem? Sim. Eu queria só dizer o seguinte, nós já levamos para cima essa demanda dos engenheiros, tá? Como é uma demanda muito legítima, necessária e urgente, eu tenho a impressão que nós vamos ter um resultado, uma resposta positiva nessa questão desse, não sei se 150, eu acho que isso é mais uma quantidade de engenheiros que possam vir reforçar, só no plantão. Então, essa é uma questão. Estava conversando com o Hassan ali, e ele estava me dizendo, a gente estava trocando ideia, que nós não vamos conseguir impedir os fenômenos extremos do clima, as chuvas, ou calor, a gente não tem como, assim, pôr a mão e mudar, não tem jeito. Então, nós vamos ter que, a médio prazo, tomar as medidas necessárias para mitigar e adaptar a cidade a isso, a médio prazo. Isso tem sido feito. Eu fui em São Mateus, só em São Mateus foi investido, no último ano, 400 milhões de reais em consertar áreas de risco. Áreas de alagamento, área de deslizamento, 400 milhões de reais em São Mateus. Ou seja, eu visitei algumas obras, a gente tem visto e tal, mas é médio prazo, às vezes longo prazo, não é para hoje, nem para amanhã. O que é para hoje,
é a resposta rápida, isso da boca do Hassan, a resposta rápida que a prefeitura der na hora que a situação acontecer. A resposta imediata, rápida, o povo quer saber como é que está a ação. A Enel atrapalhou muito a gente no último episódio, muito. A Enel teve uma falta de responsabilidade profunda, mas se a Enel colaborar, nós temos, como disse o Malta, nós temos que estar com tudo na mão, tudo na rua, para responder rapidamente. Eu acho que isso é uma função nossa e a população entende que uma coisa é o fenômeno gravíssimo e outra coisa é a capacidade da prefeitura de responder a isso. Então, eu vou agora... Então, vamos abrir agora para a participação de todos os órgãos, para que vocês possam relatar a atuação dos seus respectivos órgãos, secretarias, no período de 1 de setembro a 16 de novembro. Então, primeiro eu vou chamar o Hassan, representando aqui a CGE. Por favor, Hassan, o microfone está ali. Bom dia a todos. Eu sou o Hassan, do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas ele não funciona apenas no período chuvas de verão, né? Que começa a partir do dia 1º de novembro até final de março, aí podendo se estender conforme a previsão climática nos indica, né, que às vezes essas chuvas poderão se estender um pouco mais. Como disse bem o secretário, a ideia nossa é emitir os alertas, né, para que a prefeitura, hoje temos um plano preventivo chuvas de verão que norteia, né, todas as secretarias que são envolvidas com essa questão das chuvas na cidade de São Paulo. Isso é um ponto importantíssimo, né, coisa que cidades pelo Brasil não têm isso, né? Bem apresentado aqui a questão da impermeabilização do solo e o aumento, né, desse coeficiente de escoamento, né? Isso leva a nossa percepção de que a prefeitura precisa continuar com a infraestrutura para drenagem e microdrenagem. Porém, a resposta da prefeitura tem que ser muito rápida, porque é isso que a população espera, né? E nós tivemos um exemplo muito claro aí no último dia 3, quando caíram aí em torno de 1.500 árvores, mas aí somado entre o período que o nosso comandante Malta falou, né, passou de 2.000, 3.000 árvores. Bom, a prefeitura e o prefeito, na sua rápida e imediata ação, já contratando mais equipes, liberando mais equipes para atuarem na cidade de São Paulo, porém, nós encontramos um problema muito sério, que foi a Enel, né? Então, a Enel precisava desligar, né, a energia para que a prefeitura pudesse remover aquelas árvores que causavam impacto do desligamento nas pessoas, dos moradores. Teve gente que ficou mais de 10 dias, não, em torno de 10 dias sem iluminação, sem luz. Entendemos também que as ações, né, o plano de macrodrenagem e microdrenagem da CIURB tem umas propostas muito boas, mas isso é a médio e longo prazo, porque demanda obras, né? No geral, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo emite os alertas para que o plano preventivo de Defesa Civil 2023-2024 possa ser acionado para que possa atender a população, se assim for necessário, né? Temos lá 2 boletins diários, a previsão do tempo para 3 dias. Tem gente que pergunta assim, mas por que para 3 dias, né? 3 dias porque tem um nível de acerto muito bom, chega aí perto de 90% de acerto, né? Mais do que isso, já começa a diminuir o índice de acerto da previsão. A gente já está falando assim, a palavra própria já diz, é previsão. Então, é importante sempre olhar a previsão do tempo. Hoje, os órgãos que fazem essa previsão, eles têm um acerto muito grande,
né? E o CGE da Prefeitura de São Paulo, já com a sua larga experiência, desde 1999, atuando com índices, banco de dados riquíssimo, com índice de pluviométrico desde 1995 para cá, já parte disso nós recebemos da Defesa Civil, né? Não temos anterior a isso, como o DAE tem um histórico um pouco mais antigo do que o nosso, mesmo sendo a mesma base, né? Então a gente tem aí praticamente, vamos dizer assim, uma média climatológica, né? Que aí os meteorologistas falam que para ser média não é 1 mais 1 dividido por 2, mas é um histórico de 30 anos. Então nós estamos chegando a esse ponto dentro da cidade de São Paulo, coisa que nunca existiu e não tem nenhuma outra cidade que tem quantidade de pontos de medição, e isso dividido em cada subprefeitura da cidade de São Paulo. Então, o braço tecnológico, que é o CGE, que auxilia, né, o Seclima e também a Defesa Civil, tem dado uma boa resposta, né, no que diz respeito à movimentação dessa ação da Prefeitura de São Paulo. Bom, não poderia deixar de falar sobre esses alertas que estão sendo emitidos para este final de semana. A frente fria que chega aí no sábado vai romper esse bloqueio, ou seja, esse calorão tem data e hora para terminar, né? Porém, a entrada dessa frente fria nada mais é do que umidade sendo insuflada para dentro de uma área muito quente, consequentemente a gente vai ter aí essa condição de ventania para o sábado, né? Então, sábado nós teremos aí rajadas de vento da ordem de 60, maior que 60 km por hora, que isso já é o suficiente, se for acompanhado de chuva, né, como ela está prevista, o peso da água e mais esse vento empurrando a árvore é o suficiente para que ela caia com 60 km, às vezes até com menos do que isso, se ela já estiver comprometida. Para o domingo são esperados os maiores volumes, né, de chuva, ou seja, é importante que a gente fique alerta para que possamos dar a resposta que a população espera da Prefeitura de São Paulo. Então, esse final de semana aí, o feriado está comprometido com chuva. Não significa que não vai ter sol, né? Deve ter um sol aí pelo período da manhã, mas isso potencializa a condição de chuva bem típica de verão. Para o domingo, a gente deve ter uma temperatura aí máxima na ordem de 25 graus, que vai ser um alívio, ou seja, uma queda de 10 graus aí no que está previsto para hoje, inclusive. Então, para se fazer um comparativo. Ok? Era isso, secretário. Muito obrigada, Hassan. E agora, por SMADS, chamo Alice Aparecida Alencar. Bom, eu estou representando o SMADS, né, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e o nosso departamento, que é a Coordenação de Pronto Atendimento Social e Emergencial, é quem lida com a questão do atendimento humanitário das emergências, né? Então, nesse período de 1 de setembro a 15 de novembro, e mais uns dias aí, a gente está trabalhando com a Operação Altas Temperaturas, né? Então, em parceria com outros órgãos, a gente tem as tendas, está intensificando a abordagem social, a oferta de água, de frutas, às vezes bonés, e de encaminhamento, né, para acolhimento, quando a pessoa manifesta esse desejo. Então, a gente está voltado para esse atendimento, mas pensando sempre nas chuvas, porque a gente não atende as emergências só nesse período de chuvas de verão. A gente faz o atendimento humanitário o ano inteiro. E esse ano está tenso, está atípico, né? As maiores ocorrências, como o inspetor Malta falou, são de queda de árvores. Então, a gente está num período que a gente está pouco acionado, né? A secretaria está pouco acionada, mas, quando acionada, normalmente já é perda de imóvel, né? É uma coisa bem triste. Nós tivemos uma emergência agora no Butantã, segunda-feira, uma árvore caiu em cima de 2 casas e destruiu as 2 casas. As famílias foram, né, para família estendida, para outro local, mas é triste, porque a gente tem a limitação também do que a gente pode ofertar. Então, é realmente um atendimento emergencial. A secretaria está trabalhando com a implantação de um serviço de emergência para qualificar esses atendimentos, porque hoje a gente faz com o pessoal que faz abordagem social. Então, a gente vai ter aí um serviço voltado para a emergência.
né, nos moldes do SUAS, com muita orientação da Defesa Civil. Então, a gente tem participado das capacitações que a Defesa Civil nos comunica, nos oferta, né, principalmente a do Estado também, que tem compartilhado com a gente em alguns momentos. Então, a gente vai qualificar esse atendimento. Então, além da OAT, nesse período, a gente está providenciando a aquisição de insumos para esse atendimento emergencial, né, para esse primeiro momento. A gente está trabalhando para a melhoria de um link de emergência, um painel que a gente já tem implantado, mas que ainda não funciona muito bem, ele não é imediato ao atendimento, então demora 2, 3 dias para a gente ter a informação, e aí estamos trabalhando junto com o Observatório Social para melhorar esse link, para ter as informações mais prontamente. E capacitando a nossa equipe, né? CEPAS é uma equipe relativamente pequena dentro da Secretaria, e a gente trabalha com uma empresa ou com OSC, né, que executa o atendimento. E aí estamos capacitando esse pessoal para ficar de prontidão, realmente, né, como o Hassan falou, tem que estar de prontidão. Então, a gente está capacitando todo mundo para o atendimento 24 horas, para os fluxos, né, de acionamento do almoxarifado, de acionamento das equipes que vão fazer o atendimento. Então, é isso, né, além de todo o plano preventivo aí que já foi apresentado. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. E agora eu queria chamar, representando a CET, nós temos 2 representantes. Quem que vem, o Marcelo ou o Silvio? Marcelo, por favor, Marcelo. Só parabenizar o pessoal de SMADs, eles estiveram conosco treinamento dia 13 e 14, agora a gente teve treinamento de chuvas de verão, organizado pela Defesa Civil do Estado, nós somos os anfitriões, e o pessoal de SMADs estava lá, né? Acompanhando a gente aí, eles estão fazendo um protocolo para esse atendimento de emergência. Acho que vai ser uma coisa assim que no Brasil poucas prefeituras têm, viu? Parabéns para vocês. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, secretário. Obrigado pelo convite novamente. Meu nome é Marcelo Guidolin, sou chefe da Central de Operações da CET. Realmente, o maior evento que nós tivemos nesse período, até 16 de novembro, foi, dentro do plano Chuvas de Verão, foi a chuva no feriado de Finados, né? E para nós, da CET, no feriado de Finados, nós tivemos também, além da chuva que ocorreu, nós tivemos também mais 2 eventos na cidade de grande porte, que também foi a Operação Finados, né, que a CET faz nos cemitérios da capital, e também tivemos a Fórmula 1, na cidade de São Paulo, que é um evento gigantesco na cidade, que vem pessoas de vários países assistir o evento na cidade. Então, além disso tudo, ocorreu a chuva na capital, onde, com essa chuva de grande porte que ocorreu, ocorreram as inúmeras árvores que caíram na capital. Com isso também ocorreram a falta de energia, que ocasionou os semáforos apagados, e alagamentos também que ocorreram. Dentro de tudo isso, a CET conseguiu solucionar vários problemas, conseguiu amenizar todos os problemas com todos os semáforos, alagamentos, árvores caídas. Tivemos que bloquear várias ruas na capital para que o trânsito e os munícipes não tivessem tantos problemas para chegar aos locais ou às residências que queriam. Ok? Nesse próximo agora feriado, já com o Hassan, o CGE, já indicando que ocorrerá as chuvas nesse período, a CET vai entrar em estado de atenção com todas as nossas equipes de campo. Nossas equipes de campo estarão mais reforçadas quanto a isso. A nossa sala de estratégia na Central de Operações estará presente, com os plantonistas, nosso presidente, diretores operacionais estarão lá, acompanhando a necessidade de operacionalizar ou o que ocorrer devido às chuvas que poderão ocorrer. Eu estarei de plantão esse final de semana, no feriado, e estaremos à disposição
qualquer problema que ocorrer dentro desse feriado. Obrigado a todos e estamos à disposição. Obrigado, secretário. Muito obrigada, Marcelo. E pela SM Sub, convido Gustavo Casoni da Rocha. Bom. Oi. Bom dia a todos e todas. Começando respondendo o Malta, né? Nas questões dos engenheiros, isso está dentro no setor jurídico da secretaria, envolve uma mudança de decreto e isso, assim, pensando agora, né, no curto prazo, eu vou levar para a nossa diretora para ver se a gente consegue pensar em alguma solução emergencial, né? Mas a solução definitiva está no setor jurídico para a elaboração de um novo decreto. A parte de equipe de manejo arbóreo, né, que são as equipes responsáveis pelo manejo, né, pela poda, remoção das árvores. A Juliana nem pôde vir aqui porque ela está em reunião com os subprefeitos nesse momento, junto com o secretário Modonese, justamente para dar essa orientação para a preparação para o feriado. Então, é possível que nem todas as subprefeituras, é provável que nem todas as subprefeituras consigam ter equipes 24 horas, mas o Departamento de Zeladoria Urbana, né, a DZU, vai ter equipes tanto de manejo arbóreo e também de áreas verdes, né, que faz corte de grama, adaptadas, né, para, às vezes, fazer livrar alguma rua, enfim, fazer, de certa forma, um atendimento emergencial paliativo, né? Então, ao longo de todo o feriado, as 12 equipes estarão disponíveis, parte de manejo arbóreo, especializada em manejo arbóreo, parte de corte de grama. Então, esse backup, né, Malta, vai ser feito por DZU, e isso está bem alinhado com a Luísa, né, do CCOI. Tá? Nesse sentido, né, acho que trazendo um pouco a avaliação do evento do dia 3, acho que falam da dificuldade de comunicação, enfim, do trabalho da Enel, acho que é desnecessário, né? Acho que internamente, né, a maior dificuldade tenha sido a priorização. Então, como foi uma quantidade de evento muito grande e era prioridade em cima de prioridade, então o direcionamento das equipes foi um desafio, né? E que a gente está elaborando um novo protocolo que está sendo discutido agora, inclusive, para tentar melhorar isso, né? E utilizando uma estrutura que é recente, né, que é o CCO, o Centro de Controle Operacional da SM Sub. Acho que, de forma geral, o trabalho das subprefeituras foi muito bom. Assim, a avaliação interna, no dia depois, enfim, foi de uma força-tarefa gigante e a gente conseguiu, de certa forma, devolver a cidade na parte que nos era responsável de forma ágil, né? Então, a gente acionou, né, diversas equipes, então, além do manejo arbóreo, áreas verdes, até pessoal de logradouros, foi assim uma força-tarefa de todos as equipes que trabalham na prefeitura para trazer a cidade à normalidade no menor tempo possível. Acho que um último ponto, né, que acho que é importante destacar, a questão dos piscinões. Então, nós fizemos, até ontem a gente estava, né, lá no Guamiranga, a gente fez uma vistoria em todos os piscinões que são de gestão da prefeitura. Todos os piscinões estão funcionais, com o sistema de bombeamento funcionando, e todos estão com monitoramento do sistema de bombeamento online e em tempo real. Então, a gente, na parte de piscinões, tem alguns ajustes de limpeza específicos de piscinões que têm um passivo grande, antigo, e que a gente está tentando recuperar agora. Estamos recuperando, né? Especialmente na bacia do Aricanduva. Mas, de forma geral, tem uma preparação adequada, tá, dos piscinões e polders da cidade. Eu acho que, de forma geral,
Era isso. Obrigado, gente. Obrigada, Gustavo. E agora, representando a SEAB, eu convido Guilherme Dietrich Neves Nogueira. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Guilherme, trabalho junto à Coordenadoria de Trabalho Social da Secretaria de Habitação. E, bom, vou ser bastante breve aqui em expor as nossas ações relativas ao Plano de Chuvas de Verão. De fato, elas são perenes, né, no tempo, ainda que na época nesse período de chuvas de verão elas se intensifiquem muito, mas nossas ações elas se dão ao longo de todo o tempo. E elas estão principalmente vinculadas a 2 benefícios, né, que é o benefício do cartão emergencial, que a ideia é que seja um cartão pré-pago, que seja ali um atendimento mais emergencial às famílias que eventualmente sofram algum tipo de desastre, enfim, em função das chuvas de verão, seja por inundação, seja por solapamento de margem de córrego, seja por deslizamento. E a gente também tem o benefício do auxílio aluguel, que ele também pode ser concedido a essas mesmas famílias que eventualmente recebam o benefício emergencial. Elas também podem ser elegíveis para a concessão do atendimento habitacional provisório, né, que é o que a gente chama de auxílio aluguel. Então, a gente tem atuado, tem recebido bastante processos relativos a essas questões, né, principalmente de subprefeitura, defesa civil, as divisões de defesa civil das subprefeituras. E é isso, a gente se coloca à disposição, principalmente para a defesa civil e para o pessoal das subprefeituras, em precisar de algum apoio, principalmente no que tange à instrução de processo, em como fazer esse encaminhamento, esse pleito de atendimento às famílias, né, que são aí acometidas por algum tipo de desastre em função das chuvas de verão. Então, agradecer aqui ao secretário, agradecer ao coordenador da Defesa Civil e nos colocar à disposição aqui para qualquer tipo de apoio ali dentro da Coordenadoria de Trabalho Social. Obrigado. Obrigada, Guilherme. E representando a Secretaria Municipal de Saúde, eu convido a Andréia Anzai Nakamura. Bom dia a todos. Nesse período, nós fizemos um treinamento específico, né? Esse treinamento já é previsto anualmente, mas cada vez mais o programa se aprofunda, tanto na assistência, com a atualização dos fluxos, da comunicação de risco, né, desses eventos naturais. O boletim do tempo que a gente recebe, né, do CGE, a gente encaminha para todas as unidades de saúde. Elas estão alertas com relação às áreas de risco, né, hidrológico, e também as unidades de saúde que estão sujeitas a alagamentos e inundação, para que cada unidade já tenha o seu plano, né, emergencial com relação ao funcionamento, insumos, né, medicamentos, a forma também precoce de atender a população. Nas ruas, né, os agentes continuam nas atividades de casa a casa, controle de arboviroses, controle de roedores, né, escorpião, continuam as ações, né, que acontecem durante o ano inteiro, e nesse período é intensificado a orientação à população, né, com relação aos riscos, né, de doenças, agravos, inclusive com relação à saúde animal, né, a importância de ter, né, o animal vacinado, né, porque durante um evento hidrológico eles se assustam e o risco de mordedura, a ocorrência de mordedura é grande, assim como acidentes com animais peçonhentos, né. E também estamos trabalhando também com essa população nessas áreas de risco, com a entrega do folheto, né, com vistas à recuperação, né, limpeza, desinfecção do imóvel, cuidados com a caixa d'água, com os alimentos, medicamentos expostos, né? E também distribuímos cartazes para todas as unidades de saúde da prefeitura, com alertas de autocuidado, né, estimulando o autocuidado da população. Então, não enfrente alagamento, evite áreas de risco, consulte, né, os pontos de alagamento, né, no site da CGE, em outros meios, né? E basicamente isso. Tá? Muito obrigada e nos mantemos à disposição de todos. Representando, então, a Secretaria do Verde, temos aqui o Bruno e o Tiago. Quem que virá? Os dois. Então, Bruno Bressan Bellini e Tiago de Andrade. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia, mesa.
A Secretaria do Verde, meu nome é Thiago, né? Sou da Divisão de Gestão de Unidades de Conservação, e a gente vem fazendo já o trabalho que a gente comentou na última reunião, da parte de remoção de árvores em risco, poda preventiva, essa parte do perímetro das nossas unidades, né, dos parques naturais e dos parques urbanos. No último evento, no dia 3, a gente teve bastantes ocorrências com árvores dentro das nossas unidades, né, e acredito que a resposta da Secretaria do Verde foi muito boa. Então, a gente conseguiu manejar essas árvores que caíram em nossas unidades. Nos parques urbanos foi um pouquinho mais complicado, mas tivemos também essa resposta extremamente rápida para o munícipe. Então, na segunda, na terça-feira, né, o evento aconteceu na sexta. Na segunda, na terça-feira, os parques já estavam abertos e prontos para receber a população. Mas a gente já teve, desde o fim de semana, já fazendo essas limpezas dentro das unidades, deixando as trilhas, deixando toda a parte do parque em si organizado, né? Então, tirando essas árvores, tirando essas galhadas, removendo. A gente trouxe equipe de plantão para que isso fosse executado. E a partir dali a gente continua com esse trabalho, né, que já acontecia antes mesmo do evento e posterior ao evento, para a gente minimizar os impactos que essas chuvas e que esses ventos trazem para os parques urbanos e para as unidades de conservação, que é gerido pela Secretaria do Verde. Basicamente foi isso. Quer falar alguma coisa? E a Secretaria está à disposição no que a gente puder contribuir. Representando a Secretaria Municipal de Educação, estamos aqui com o Eduardo Murakami da Silva. Você que fala, Eduardo, por favor. Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite. Acho que o Malta já comentou aqui que a gente está devendo algumas informações para ele sobre as escolas. Eu peço de antemão desculpas, porque essa demanda é uma demanda que vem do gabinete e ainda não chegou para a gente, né? Eles consultaram as diretorias regionais para que elas façam esses levantamentos, mas ainda não nos passaram. Em breve, a gente fornece essa informação para o senhor. Dentre outras ações que a gente tem buscado desenvolver, eu falo a gente porque somos parte de um núcleo, eu e Paloma, a gente representa o Núcleo de Educação Ambiental da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. A gente tem algumas ações que a gente está propondo nesse momento, né? Dentre elas, a gente está escrevendo, junto com a Secretaria do Verde e algumas outras secretarias, o Plano Municipal de Educação Ambiental. Então, como algumas das metas vinculadas à Secretaria de Educação, a gente está colocando questões que envolvam tanto as mudanças climáticas quanto a questão da prevenção de chuvas, porque a gente parte do pensamento de que o escopo do nosso trabalho é a formação, e ela acontece continuamente, né? Então, essa é uma ideia. Uma outra ideia é que a gente tem alguns materiais que chegam diretamente aos estudantes, como a revista Ciência Hoje, o Jornal do Joca, e a gente também está propondo uma edição desses materiais para falar sobre as questões da chuva, sobre as questões da prevenção. Da nossa parte, é basicamente isso. Vamos passar para a SP Regula. Quem que virá falar, o Felipe ou o Luiz? Felipe Hoffmann Paulino. O nosso plano de ação é basicamente o que a gente falou na reunião passada, né? Nós estamos com 4 centrais de monitoramento do clima. Damos as demandas diariamente, né, para as equipes. Nós encaminhamos as equipes. A nossa função é basicamente preventiva, né, 100%, porque a gente faz a limpeza de todo o lixo que ficou. Então, a gente orientou eles que não é para deixar nada para trás, nenhum lixo para trás. Nossa fiscalização está mais rigorosa. Eles estão encaminhando demanda, mesmo que não seja nossa, eles estão encaminhando para a gente encaminha para o órgão responsável. Então, acredito que a gente está fazendo um bom trabalho com a limpeza da cidade, com a questão do lixo. E, basicamente, é isso. Tá? Se tiver alguma pergunta, qualquer dúvida, à disposição. Muito obrigada, Felipe. Representando a Secretaria de Comunicação, Eliane Pereira Silva. Bom dia a todos. Não diferente do que nós colocamos na primeira reunião de alinhamento das
secretarias. Nós estamos em fase de ajustes da campanha, já tivemos a apresentação da ideia criativa, que a Ciclima participou, e tem uma previsão da primeira semana de dezembro essa campanha entrar no ar. É uma campanha grande, ela vai acontecer em 2 momentos, pegando a primeira semana de dezembro e a segunda fase na segunda quinzena de janeiro. Em paralelo à grande campanha que contempla todas as mídias, nós temos o trabalho da Fator F, que trabalha com as redes sociais, as contas oficiais da Prefeitura, e que faz as pílulas e todos os outros trabalhos pequenos, mas que precisa ser comunicado através das redes sociais com os munícipes. Inclusive, eu acabei de alinhar com o pessoal, eles têm uma reunião próxima com a SM Sub para tratar dos assuntos dos bueiros, córregos, as limpezas, que tudo isso compõe a informação ao munícipe. Por hora é isso. Obrigada. É uma campanha grande, né, de televisão, rádio, relógio de rua, jornal, enfim, é uma campanha bem grande. Acho que vai ter um impacto importante na cidade e bastante humanizada. Acho que vai estar linda. A Caroline de Semi voltou? Não? Então, encerramos aqui o grupo de trabalho. Eu passo para o secretário Gilberto Natalini. Fiquei contente com as explicações de educação, né? O pessoal de Áreas Verdes também, as 2 equipes de 24 horas, extremamente importante. E eu acho que as pendências estão aí mais que tranquilas, né? A escala de engenheiros realmente é uma dificuldade, né? Mas a gente pediu, só relembrando, um plantão de engenheiros. Em vez de colocar em subprefeituras, a gente sabe que a legislação ela esbarra, né? A gente teve engenheiro que entrou até na justiça, secretário, e ganhou em primeira instância, para não participar da escala de engenheiros, não vou citar subprefeituras. Mas a nossa ideia é que tenha ali no nosso centro de controle integrado 24 horas da cidade, 2 engenheiros de plantão, tá? Ali, então seriam 8. Mas o demais, eu acho que a gente está preparado, né? E o último número da Defesa Civil, eu acabei de pedir aqui, só a Defesa Civil, de 1º de janeiro desse ano até 15 de novembro, nós atendemos 19.113 ocorrências, nós batemos o recorde. O ano passado foram 17.569. Então, realmente promete esse ano, início do ano, a gente tem que estar muito preparado, né? E lembrando que o secretário falou aqui para a gente encerrar e passar a palavra para o nosso comandante, né? A gente não pode evitar o fenômeno, o acidente, o desastre. E o Hassan falou muito bem também. Vai acontecer, né? A previsão aí, né, Hassan? Chuvas extremamente volumosas, rápidas, com um índice altíssimo de inundação, ventos muito rápidos, acima de 60 quilômetros, a gente vê o estrago. Mas a gente não está aqui para dizer que não vai acontecer, a gente está aqui para dizer que o que acontecer, a gente está preparado para dar uma resposta rápida para a população da cidade de São Paulo. Foi bem colocado aqui, que a população quer isso, é um atendimento rápido. E parabenizar todas as equipes que trabalharam nesse feriado prolongado, a ICT, todo mundo. SM Sub, eu acompanhei, a Carol Afemina estava na rua, Modonésio, todo mundo, e realmente a resposta da prefeitura foi muito rápida. Da sexta-feira, 16 horas, quando nós recebemos o informe, a gente não dormiu, secretário. A gente foi conseguir fechar os olhos no domingo, mas valeu a pena, viu? Valeu a pena. Então, parabenizar a todos aí pelo esforço, nosso comandante Natalino aí, parabéns, pela articulação que o senhor tem tido, né? Eu falando aqui com a Luciana, né? E parabenizando e elogiando aí o secretário Natalino por esse jeito tão simples de conduzir, mas tão eficiente, né? Uma pessoa extremamente carismática aí, que tem todo um jeito muito especial de lidar, e não é fácil lidar com pessoas, não é fácil lidar com tanta secretaria, mas o senhor realmente tem sido um grande maestro, viu? E aí a gente tem sido, assim, os instrumentos bastante importantes, mas sob a sua batuta aí. Parabéns a todos, muito obrigado, Deus abençoe todos nós, nos proteja aí nesse final de semana prolongado. Secretário, posso dar uma... Claro. Hassan é nosso oráculo.
Não, é só para dar um spoiler, que o Gustavo me permita. Eu estive ontem, né, no piscinão lá do Guamiranga, né, e fiquei muito impressionado com a estrutura. E aí eu queria sugerir ao secretário que organizasse uma visita lá, se o Gustavo permitir, que é muito importante para quem nunca viu uma obra de infraestrutura que funciona realmente para aliviar e amortecer a questão das enchentes, principalmente do Tamanduateí, sensacional. Tive lá no Guamiranga, tive a oportunidade de também conhecer o Pacaembu, né? O piscinão do Pacaembu, excepcional, vale muito a pena. Outra coisa também que eu queria deixar, né, que acabou escapando, eu queria agradecer também todos os parceiros, né, que contribuem também para o CGE, principalmente a CT, que é o nosso parceiro mais próximo ali, né, nós estamos junto ali na central de operações. Eu até costumo dizer o seguinte, que o CGE ele está vinculado à CIURB, mas eu me sinto mais CT do que CIURB por conta disso. Mais uma vez, aí, colocando a responsabilidade do CGE no que diz respeito à previsão do tempo, aos boletins, que nós temos 12 milhões de habitantes na cidade de São Paulo torcendo para o CGE errar. É isso, obrigado. Colocar à disposição sobrevoos helicóptero, viu, secretário? O secretário já foi. Quem viu, Hassan, se quiser organizar para sobrevoar os piscinões e tiverem estômago, fala com a gente que aciona, tá, o contrato da prefeitura. Somos nós que definimos aí quem vai sobrevoar. Obrigado. Muito bem. Então, terminando aqui, pessoal, o Malta fez alguns elogios, mas eu queria dizer que o mérito não é meu, porque trabalhar com uma equipe como vocês é uma coisa muito facilitadora. Eu estou dizendo isso aí do fundo do coração. Vocês têm sido muito eficientes, muito profissionais. E esse grupo, além de ter uma identidade administrativa e uma identidade técnica, ele precisa ter também uma identidade humana. Então, a gente precisa, entre uma reunião e outra, também nos conversarmos um pouco, chorar um pouco as mágoas, fazer algum tipo de previsão, de elogio, não é? É importante que a gente tenha, assim, um congraçamento, e isso ajuda muito na tarefa da gente lá em cada secretaria. É estímulo, né? Então, nós vamos terminando por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês. Malta, eu quero agradecer você, o Hassan, em nome dele, agradecer a todos vocês, o pessoal da Seclima, que tem trabalhado bastante. Eu acho que o prefeito e a administração e o povo de São Paulo esperam muito de nós. E nós não vamos decepcionar. Com certeza, nós não vamos decepcionar. O adversário é muito forte e nervoso, muito nervoso, né? Mas a gente sabe lidar com isso e vamos dar uma resposta à altura do que nós pudermos para que a cidade se sinta segura e confiante na gente. Nossa próxima reunião é 15/12, às 10 horas da manhã, dia 15 de dezembro, 10 horas da manhã, ou aqui ou no 7º andar, numa dessas duas salas, tá certo? Por favor, anote, vou pedir encarecidamente para que cada um de vocês faça um esforço grande de vir, prestar contas e estimular os outros colegas a também cumprir o seu papel, certo? Muito boa tarde, muito obrigado e até dia 15, se Deus quiser. Qualquer dúvida, qualquer problema, nós estamos à disposição para ajudar, para colaborar, para, enfim, o que precisar entre uma reunião e outra, pode nos contatar e conversem entre vocês também, que é muito importante, tá? Boa tarde, pessoal.